Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de linfadenopatias, gânglios. Esse capítulo ele é importantíssimo porque a quantidade de pacientes adultos e pediátricos muito, tá? Que tem gânglios é muito grande. E aí, que vocês precisam aprender é o seguinte: é quando suspeitar de um gânglio que pode ser câncer e quando nós suspeitarmos que é um gânglio de características inflamatórias, por um processo infeccioso viral, bacteriano, fúngico, né? Quando medicamentoso, quando por alguma síndrome. Então, quais são as características que fazem você suspeitar? Isso tem cara de câncer, isso tem cara de processo inflamatório, ok? É extremamente comum, aparece um gânglio e encaminha direto para o cirurgião para sair operando, né? E não é bem assim. Graças a Deus, a maioria dos gânglios que estão lá para nos proteger, nos defender, tá? Eles são de causas benignas, inflamatórias e infecciosas e que vão curar com antibiótico, com alguma situação, ou um suporte clínico, às vezes é viral e ele é passageiro, e não sair operando e tirando todos os gânglios, até porque muitas vezes eles estão em regiões de cabeça e pescoço, regiões estéticas, ok? Mas vamos entender um pouquinho do assunto, pessoal. As cadeias ganglionares cervicais, ou cadeias da cabeça e pescoço, ok? Nós temos 9 cadeias. Vamos entender junto comigo. Na frente da orelha, nós chamamos de pré-auricular, tá? Bilateral, direita e esquerda, pré-auricular. Desceu um pouquinho mais ao longo do rosto, mesmo, descendo em linha reta, são as parotídeas. Desceu no ângulo da mandíbula, aqui, exatamente onde é o ângulo da mandíbula, amidaliana. Vem ao longo do ramo da mandíbula, submandibular. Chegou aqui embaixo do mento, submentoniana, ok? Nós temos atrás da orelha, a auricular posterior. No pé da orelha, onde é o pezinho do cabelo, tá? A base do cabelo, occipital. E nós temos a cadeia cervical, onde nós temos o músculo externo cleidomastoideu, onde ele pega toda a extensão do pescoço, e nós dividimos em porção superior, média, inferior, né? E geralmente posterior ao externo cleidomastoideu. Todas estas podem ser neoplásicas ou inflamatórias. Tem somente uma que, quando acometida, ela sempre é por câncer, que é a supraclavicular, exatamente aqui, ó, tá? Aqui e aqui. As supraclaviculares são sempre por câncer. A supraclavicular esquerda tem um epônimo chamado gânglio de Virchow, ok? Vamos seguir? Como que nós começamos a suspeitar? Lembrarmos da clínica: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Inspeção, você vai avaliar se há um aumento de volume, né? Então tá grande o aumento de volume em comparação com o outro lado contralateral, quando houver também. Se é simétrico, se é assimétrico. Qual é o estado da pele? A pele está de aspecto normal, a pele parece uma casca de laranja, que a gente chama de podorrange, a pele está vermelha, a pele está retraída, a pele está com sinais inflamatórios, infecciosos, abscedados. Qual é a característica da pele? Isso é na inspeção. Nós vamos para a palpação, né? Na palpação, você vai determinar qual é a cadeia comprometida, embora na inspeção, olhando, você também determine se é bilateral, se é unilateral, a consistência, se ela é dura, ela é pétrea, se ela é mole, se é fibroelástica ou flutuando. Se é coalescente ou se não é coalescente, se é uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra bolinha ali, ou se elas são todas juntas e você não consegue determinar onde é o começo e o término de um gânglio. Elas se juntam. Eu brinco assim, uma coisa é você vê uma montanha, duas montanhas, três montanhas, como se fossem gânglios, e você vê uma cordilheira de montanhas, onde você vê um monte de montanhas se juntando e você não consegue determinar aonde uma começa e onde a outra termina. Elas se juntaram. Isso é coalescência. Então você vai determinar se os limites desses gânglios são bem definidos, precisos ou mal definidos. Você pega essa bolinha, se ela é móvel, você sobe para cima e para baixo, você leva para um lado para o outro, ou se ela está aderida a planos profundos. Se na hora que você palpa este gânglio, ele dói ou se ele não dói, se ele é doloroso ou se ele é indolor, tá ok? Geralmente, os gânglios
inflamatórios, eles podem ser únicos ou múltiplos, mas eles podem ser unilaterais ou bilaterais, mas eles não são pétreos, eles são de consistência fibroelásticas, flutuam, não aderidos a planos profundos, não coalescentes, com limites bem definidos. E geralmente os inflamatórios doem. Os neoplásicos costumam ser únicos ou múltiplos, mas eles costumam ser duros, pétreos, tá? Eles costumam ser aderidos a planos profundos, eles costumam ser coalescentes, com limites mal definidos, a mobilidade quase que não tem. A pele costuma ser uma pele de podorranjo, uma pele aderida, grudada, ajeitada, e geralmente os oncológicos não costumam doer. O inflamatório dói e o oncológico não dói. Nós temos uma situação de exceção, que é o linfoma de Hodgkin, que na presença de bebida alcoólica, às vezes ele passa a doer, ok? Percussão e ausculta de gânglio não funciona. Então, é inspeção e palpação. Percussão e ausculta não é o caso. Observe os gânglios, tá? Observe gânglios no pescoço. Observe um gânglio inflamatório com sinais flogísticos, tá? Vamos lembrar as causas que levam a gânglios, tá? Que isto faz parte do tratamento da investigação do pediatra e do clínico. Lembrarmos que pediculose, piolho, tá? Um monte de piolho na cabeça dá um monte de gânglio nas cadeias da cabeça e pescoço. Escabiose, sarna, bernes, miíases, berne, larva de moscas, tá ok? Temos que ter muita consciência, porque é muito comum ver para mim crianças que têm há muito tempo gânglios na cabeça e pescoço, falar, já está 4 meses, 3, 4, 5 meses com gânglio e não sara. Você vai ver a criança nunca está sempre com piolho. Os pais tratam, às vezes o gânglio demora algumas semanas, às vezes mais de um mês para regredir. Antes de regredir, ele reinfestou. Tá ok? Então, pensar em pediculose, que é piolho, escabiose, que é sarna, miíases, bernes, que são larvas de moscas. Lembrarmos sempre destes casos, ok? A escabiose, bernes, tá? Com relação a bernes, nós temos moscas biontófagas, que são aqueles bernes grandes. A biontófaga é uma mosca que acomete tecido vivo de pessoa viva, tá ok? Acomete bion de bio, faga de fago. Come tecido vivo de pessoa viva. É uma área escarificada, uma área que a criança coçou de piolho ou de sarna, ou bateu num arame farpado. Em suma, ela perdeu a contiguidade da pele, tá? Esse machucado atrai a mosca varejeira, que é aquela mosca verde ou azulada grandona. Ela põe uma ou mais larvas, são larvas que crescem, chegam a ter quase 2,5 cm, 3 centímetros, chegam a ficar muito grandes antes de caírem para o meio ambiente e virarem aladas, tá? O lado positivo desta larva é que, assim, ela geralmente tem um orifício pelo qual o bichinho tem que respirar. Vamos ver a fotinho do bichinho, tá? Ele fica preso assim e ele tem que respirar, ok? Eles têm essas espículas que prendem na pele, na derme do paciente. Se você tampar o orifício da pele, a história do toicinho, mas pode ser um esparadrapo, qualquer coisa que tampe a respiração, ele morre asfixiado, tá? Ou ele tem que pôr a cabecinha para fora, essa parte para fora, para ele poder respirar, o que facilita a retirada. Como ele pega um tecido vivo de pessoa viva, se você entrar com ivermectina, vai pela circulação sanguínea e mata o bicho. Então, tampar o orifício com esparadrapo funciona. Dar o remédio de ivermectina também funciona, ok? O berne é esse. Nós vamos ver vários vídeos explicando o ciclo da mosca e também dos bernes, tá bom? E das mias, ok? São vários. Às vezes você tem vários, olha todos. São grandes, eles vão crescendo bastante. Às vezes nós temos uma cabeça infestada, ok? Certo? Nós temos uma outra mosca, que no jargão médico a gente chama de míase, uma de berne, que é a outra, e essa de míase. Embora míase significa larva da mosca. A míase é uma mosca necrobiontófaga. Necro porque come tecido podre, necrótico, de um ser vivo. Então, paga de comer, né? Bio de vida e necro de morto. Então, ele acomete tecido morto que está numa pessoa viva. É uma úlcera varicosa necrótica, é um
câncer de cabeça e pescoço, ou um câncer da pessoa que tem uma área necrótica. Okay? Estas moscas também são azuladas ou esverdeadas, mas elas são de tamanhos normais de mosca, não é aquela mosca grandalhona. Esta mosca, ela não põe uma larvinha, duas, três ou quatro, ela põe dezenas, centenas, e elas parecem um arrozinho fininho, miudinho, elas são muito pequenas e não tem aquela espiral pretinha que vocês viram na outra larva, tá ok? Como esta mosca acomete tecido morto da pessoa viva, não adianta entrar com ivermectina, tá? A área é morta, não tem circulação sanguínea. Então, o tratamento é catação mesmo, é tirar, tirar, tirar várias vezes, tá bom? Existem larvas necrófagas, que acometem tecido morto de pessoas mortas. Na nossa aula, nós não temos interesse, ela é usada na medicina legal, onde você vê em que fase larvar essa mosca se encontra e estima quanto tempo esse cadáver já está morto. Ok? Vamos seguir. Áreas de necrose, tá? De tumores com necrose ou áreas de úlceras varicosas ficam cheias de miases, ok? São áreas infestadas por centenas centenas, são incontáveis, ok? Seguindo, nós vimos que ectoparasitas causam gânglios. Então, piolho, sarna, miíases, bergue. Agora vamos para as viroses. Sempre que um paciente está com gânglios com características inflamatórias, nós temos que pedir a sorologia de alguns vírus, tá? Para ver se está com IgM positivo. O método mnemônico é STORCH. Sífilis, toxo, rubéola, citomegalo, herpes e mononucleose. STORCH mais M. Se vir IgM positivo, explicou os gânglios, tá bom? Se vir IgG, não, significa que é uma infecção antiga, tá ok? Lembrarmos dessas doenças, tá ok? Porque elas são uma das causas de gânglios extremamente comum na nossa população e em crianças, tá ok? Não vamos ficar dando aula de cada uma dessas doenças, mas lembrarmos delas, tá ok? Vamos lá seguir. Tá só dando uma passadinha. Herpes e mononucleose, tá ok? Lembrarmos que essas doenças dão muitos gânglios e nós temos que pensar nelas e pedirmos sorologia para elas. Bom, vamos lá lembrar agora das bactérias. Nós passamos por ectoparasitas, passamos por vírus, agora vamos para as bactérias. Qualquer infecção bacteriana pode causar gânglio, tá? Então, aquela história, tô com dor de ouvido, infecção no ouvido, dor de garganta, dor de dente, né? Infecções bacterianas causam. Então, lembrarmos infecções por grãos positivos, por grãos negativos, anaeróbios, espiroquetas e micobactérias, ok? Aquela história que o pessoal fala, tira o gânglio e manda para o patologista. O patologista, tirar o gânglio e mandar para o patologista, um paciente que tem gânglio por ectoparasitas, ou por infecção viral, ou por qualquer bactéria, o laudo vai vir processo inflamatório crônico e inespecífico. Ele não vai dizer o que é. Ele só vai conseguir definir quando for um processo inflamatório crônico específico, geralmente as micobactérias, né, ou hanseníase, ou quando for uma neoplasia, ele vai dar o tipo histológico da neoplasia. Então, não adianta pedir biópsia ou eczérese de um gânglio inflamatório que não seja por bactérias específicas, como micobactérias ou Hansen, ou por neoplasia, ok? Lembrarmos que existem algumas hiperplasias, hiperplasia folicular não específica, ou linfonodal gigante. É uma síndrome chamada Castleman-Iverson, ok? E existe uma hiperplasia por quem usa medicações anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes fazem uma hiperplasia de gânglio e tem um jeito prático de vocês descobrirem. Eu brinco, peça para o paciente dar um sorriso, porque quem tem uma hiperplasia por idental, né, ele faz uma hiperplasia da gengiva. Observe, quando você observa a gengiva do paciente, a gengiva está recobrindo os dentes. O pessoal da odonto, da bucomaxilo, faz ressecções nestas gengivas, tá ok? Mas você olhando esta hiperplasia gengival, você pode suspeitar que o paciente usa anticonvulsivante, perguntar, confirmar, e saber que a hiperplasia ganglionar
pode ser pelo efeito colateral da droga. Bom, descartado todas estas causas, com inspeção, palpação, investigação de todas essas causas que nós comentamos, aí nós entramos nas neoplasias, que podem ser primárias, quer dizer, o gânglio é o câncer, como linfomas de Hodgkin, não Hodgkin, linfosarcoma, não Burkitt, Burkitt, né? Ou o gânglio ele está como uma metástase de uma doença, de uma outra doença, como leucemia, histocitose, metástase, tá? Então, aí sim, cabe a pena você tirar o gânglio, você é obrigado a tirar o gânglio para mandar para o patologista, retirar ou fazer uma biópsia, e aí vai vir o tipo histológico. Esses gânglios são duros, pétreos, geralmente indolores, aderidos a planos profundos, muitas vezes tem comprometimento da pele, a pele está aderida, grudada, pode ter um aspecto de podorrange, de casca de laranja, tá ok? Imóveis, você não mexe, não move. Tá? Aí a importância de entrarmos com a biópsia, tá ok? Espero que tenham entendido a aula de gânglios, porque gânglio é o dia a dia nosso, tá ok? E obrigado e um abraço a todos. Até mais, pessoal.